Gênesis 41, 40. Ai, Deus, peraí. Celular. Pastora Sônia e os diáconos, por favor, não saiam daqui sem a gente fechar o horário da intercessão, dos 3 dias de oração. Gênesis 41, 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Diga amém. Amém. Diga comigo assim: José no Egito. José no Egito. Nós estamos vendo um versículo de um resultado. Diga resultado. Resultado. E a gente vai caminhar hoje a respeito desse resultado. Nós precisamos observar o resultado. E a gente não pode amputar o caminho. Não tem como você amputar, não tem como você negligenciar, não tem como você apagar o caminho. O caminho ele tem que ser seguido. Existe um caminho traçado. Dentro da verdade de Deus, o caminho de Deus é um caminho de verdade e você tem que andar dentro desse caminho. Se você muda alguma coisa, você sai da verdade. Dá para entender? Então esse caminho é um caminho que traz verdade e que liberta. Então ele é um caminho de vida, de bênçãos. E todos nós precisamos andar neste caminho, mesmo que muitas vezes a gente não entenda o que está acontecendo. Mas a gente tem que viver aquilo que Deus nos dá. Amém? Amém. Diga comigo assim: o administrador, E o tempo. Amém? Então o sermão de hoje é o administrador e o tempo. E a gente está vendo exatamente o momento em que José ele recebe o resultado. O resultado. E para a gente falar um pouquinho sobre esse resultado, eu quero ir com vocês em um outro texto. A gente vai voltar aqui. Pode marcar essa parte. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 16, que a gente vai falar de um outro administrador. Lucas, capítulo 16, versículo 1. Quem tem visto sinais de Deus na sua vida? Alguém aqui tem visto sinais de Deus na sua vida? Amém. Glória a Deus. 1, 2. Alguém aqui tem visto sinais de Deus na sua vida? Amém. Glória a Deus. Já apareceu mais, Deus é rápido. Glória a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 1 diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico. Aí ele vai então falando, né, que é uma parábola. Havia um homem rico que tinha um administrador. Diga administrador. Administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois? O meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cabos de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador, o proprietário,
E elogiou o proprietário, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aí a gente vai procurar entender essa palavra. Essa palavra é uma das palavras que, se nós não tivermos um pouco uma base do conhecimento de como viviam as pessoas daquela época, a gente passa a ter um entendimento diferente. Por isso que na segunda passada eu tenho falado para os meus discípulos a respeito da necessidade do curso básico de teologia, pelo menos o conhecimento básico, para que você tenha ferramentas para que você possa interpretar a Bíblia em alguns pontos. Boa parte ou quase toda a Bíblia é muito fácil, movido pelo Espírito Santo, entendemos, mas existem partes que a gente precisa ter um pouco de conhecimento da sociedade em si, da cultura geral. Na teologia, a gente usando são duas matérias, a parte de hermenêutica e a parte de exegese, que ela nos ajuda a entender o que as pessoas pensavam naquele momento. O administrador é a pessoa de confiança. Não é igual hoje. Quando você fala que o proprietário tinha um administrador, não tem como você pensar nos dias de hoje. Não é uma pessoa que fez administração, não fez um curso superior, e aí então ele apresentou o seu currículo, e aí então ele foi contratado e teve um registro em carteira. Não é assim. Existe a função da administração, mas a maneira como era feita era totalmente diferente. O administrador nesse período era uma pessoa de confiança, provavelmente um escravo, que tinha capacidade de administrar. Ele se destacou de alguma forma, de repente um autodidata, de alguma forma ele adquiriu conhecimento e confiança do proprietário, do dono. Então ele passou a assumir essa função de administrar as coisas daquela pessoa. Era comum as pessoas que tinham dinheiro pôr alguém para administrar. E esse administrador, ele administrava tudo. Ele tinha carta branca para fazer tudo que era preciso em nome do proprietário. Ele tinha carta branca para isso. E aí então, esse texto diz que ele foi denunciado por infidelidade. E aí eu quero te chamar a atenção, porque a infidelidade aqui é a infidelidade ao que pensa ser correto o dono. Não é que o administrador estava roubando, estava literalmente roubando, furtando, escondendo coisas para si. A infidelidade é não fazer da forma como o dono faria. Não administrar da forma como o dono administraria. Então, se o dono fala para ele, eu quero que você faça dessa forma, e ele faz de forma diferente, ele está sendo infiel. É essa a denúncia. Porque ele está dentro de uma função de confiança. Está para entender aqui? Amém? Por exemplo, é comum, a pessoa é funcionário de uma empresa, recebe um telefonema, atende o telefone, a pessoa quer falar com o dono. E aí normalmente nas empresas se pergunta, né, quem é? Quem gostaria? Aí a pessoa então se identifica e o dono não quer falar com essa pessoa. Então normalmente o que o dono faz? Está em reunião. Né? Eu lembro da frase, eu não estou, né? Fala que eu não estou. Né? Não está. Então esse administrador ele está sendo fiel ao que pensa o dono. Dá para entender isso? O que é um infiel dentro do contexto bíblico?
Ah, ele está aqui, mas ele falou que não vai estender. Né? Ele está sendo infiel ao que pensa o dono. Dá para entender? Então a gente vai seguir aí. Aí Jesus fala, no versículo 9, das riquezas de origem iníqua. Riquezas de origem iníqua. Versículo 9, vamos ler de novo. Diz assim: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Porque aqui Jesus está denunciando que era comum os ricos oprimirem os mais pobres. Então aqui é uma denúncia de avareza. Eu estou dentro de uma função de confiança, eu tenho um trabalho mais tranquilo do que os outros escravos, um trabalho mais leve. Tanto é que ele fala assim, né? Trabalhar na terra eu não posso, quer dizer, eu não tenho força física para isso, eu nunca trabalhei na terra. Como é que eu vou sair de dentro de um escritório, de dentro de uma casa, para trabalhar no sol? Em Israel, o sol, né, de rachar pouquinho. Como é que eu vou ficar no sol? Eu não consigo trabalhar na terra. Agora, ficar pedindo esmola por aí, eu tenho vergonha. Então são duas opções que eu tenho. Então eu estou dentro de um cargo privilegiado. E aí, aqui Jesus denuncia a avareza daqueles que têm muito e não repartem com os outros. Então há uma avareza por parte dos donos em busca de uma riqueza. Tudo bem até aí? A diminuição dos valores a serem cobrados, quando ele negocia, você deve quanto? 100, então assina aqui 50. Você deve quanto? 100, então assina aqui 80. Seria retirado, no nosso tempo, os juros abusivos. Ou seja, ele está dando a essas pessoas o preço justo. Dá para entender? Então, era comum exagerar os preços. E nesse momento, quando ele viu assim, eu vou ser mandado embora, é uma decisão do dono. Ele vai me mandar embora, o que eu vou fazer? Então ele toma uma atitude sagaz, com cautela. Ele vai pensando nos passos que ele vai dando. E aí então ele passa a tirar os juros abusivos e a dar os preços de valores justos, que seria o valor devido para essas pessoas. E essas pessoas, dentro daquilo, elas então recebem aquele desconto e começam a pagar, e o dinheiro começa a entrar no caixa. E aí então vem primeiro o elogio de um administrador capaz, ágil, para dar um resultado no momento que ele estava sob pressão. Primeiro elogio. Que é a parte quando se fala o Senhor o elogiou, é porque ele teve uma atitude inteligente diante do contexto da época. Mais inteligente ainda, além do preço justo, elogiado também pela cultura judaica. Na sua grande massa, os judeus viam com bons olhos a distribuição de renda. Porque vem da lei de Moisés, tem uma das leis de Moisés que o Senhor impõe. As pessoas que no período de 7 anos se endividam e passam a vender as suas propriedades e acabam trabalhando naquela propriedade que era dela, de empregado para aquele que a comprou, no final dos 7 anos, existe dentro da lei mosaica duas formas. Ou a pessoa que adquiriu tudo aquilo do outro, entrega tudo, há um perdão. Chega no 7º ano e fala assim, recebe tudo de volta. Vou passar tudo de novo para você, a tua casa, os teus animais, tua propriedade, tudo sua, você não me deve mais nada. Qual a segunda opção? Um parente próximo levanta o dinheiro, vai lá na pessoa que comprou e paga o preço daquele que está devendo, e entrega tudo para o seu parente. Então é dentro do judaísmo essa questão da distribuição de renda. E aí essa distribuição de renda, quando alguém fazia essa distribuição de renda, automaticamente dava a possibilidade de trabalhar com uma dessas pessoas que com certeza acolheria, moraria dentro da casa. Dá para entender? Eu não sei mais trabalhar na terra, mendigar eu não vou. Então eu entrei dentro de uma lei judaica para trazer um benefício. Eu vou distribuir a renda
Por causa da avareza, eu tenho a possibilidade de distribuir essa renda de forma correta. E aí então eu passo a ter um direito cultural de ser bem recebido por essas pessoas. Dá para entender isso? Amém? A confirmação da fidelidade ao proprietário de riquezas injustas, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui seria no nosso tempo o jogo do bicho. Uma coisa ilegal, mas as pessoas que estão fazendo jogos, elas têm que prestar conta ao dono da banca. É esse tipo de administrador que nós estamos falando. A fidelidade é essencial para se tornar um administrador, ou de Deus, ou do diabo. Mas é preciso ter uma fidelidade por essência. Versículo 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você tem a fidelidade no seu coração? Então você pega essa fidelidade e vai administrar a presença de Deus na sua vida. Amém? Porque não tem como você administrar o que é de Deus e administrar o que é do mundo. Você tem que administrar o que é de Deus. A administração, preste atenção, a administração de riquezas ilícitas é o administrador que serviu ao dinheiro. Vou repetir. O administrador de riquezas ilícitas serviu ao dinheiro. Competente, com bons resultados, mas o que fez de forma ilícita. Ele serviu ao dinheiro. O administrador de riquezas lícitas, ele serve a Deus. Dá para entender? Até aí? O que você tem servido? Como você tem administrado? A sua administração, ela está baseada em Deus ou no dinheiro? Agora vamos aprender com José. José é um administrador. E a gente vê nesse versículo de Gênesis 40-41, o momento em que José é promovido. Ele passa a ser o segundo no reino, em que o faraó fala: você vai administrar tudo, só não acima de mim, mas tirando a minha pessoa você administra tudo. Diga o resultado. Como que José chega nesse resultado? Vamos ver se a gente consegue se identificar um pouco com José. Vamos aprender um pouco com José. José ele vem de uma família desestruturada. José ele foi mimado pelo seu pai. Jacó mimou. Se você olhar a história, você vai perceber que existe um mimo na parte desse, com relação a esse menino. Esse menino é o primeiro filho que ele tem com a mulher que ele amava. Porque José é o filho de Jacó, é o filho da mulher que ele amava. Jacó teve duas mulheres, uma ele amava, a outra não. Aquele não amava tinha muitos filhos, aquele amava não tinha. E quando esse menino nasce, ele nasce cheio de mimo. E chega a um ponto que desperta ódio por parte dos irmãos. José é odiado. E não é muito longe da nossa realidade de irmãos se odiarem.